No Velho Oeste, onde a justiça era escrita com sangue e o silêncio escondia demônios, nasceu uma lenda. Um velho perdeu tudo. Um pistoleiro chamado Gato fez o inferno arder por vingança. Entre o fogo, o algodão e a morte, surgiu a redenção. Faroeste no Inferno. A história que o vento ainda sussurra pelas montanhas. Porque a justiça pode até demorar, mas ela sempre vem. No Velho Oeste americano, onde as terras eram vastas e o silêncio escondia segredos sombrios, no século XIX, o tempo das ferrovias, das fazendas e do algodão branco como a neve. Mas os corações de muitos eram mais escuros que a noite sem luar. Em uma pequena cidade cercada por plantações, viviam homens ricos e poderosos, homens que se achavam donos da lei e da vida dos outros. No alto de uma montanha, isolado de todos, vivia um homem misterioso. Chamavam-no de Gato. Ninguém sabia seu nome verdadeiro. Só sabiam de uma coisa. Desde os 13 anos, ele já tinha matado mais de 30 bandidos. Diziam que ele tinha 7 vidas. Por isso o apelido Gato, o pistoleiro que a própria morte temia. Certa tarde, um velho apareceu em sua porta. Sujo, com uma bolsa de couro surrada e um olhar triste. Como quem já perdeu tudo. Gato o encarou com frieza. "O que você quer, velho?" O homem não respondeu. Sentou-se num banco, respirando com dificuldade. Gato puxou a arma. "Sai daqui antes que eu te mande para o outro lado." Mas o velho nem piscou. A arma estava descarregada. E pela primeira vez, o pistoleiro se impressionou com a coragem de um homem sem medo da morte. Então ele perguntou: "O que aconteceu com você, velho?" E o ancião começou a contar. Uma história que mudaria o destino de ambos. Disse que tinha trabalhado a vida toda na roça, ajudado seus pais a criar seus 12 irmãos. Mais tarde, já adulto, conseguiu comprar um pequeno pedaço de terra com o suor do rosto. Tinha casado, mas a esposa morrera anos antes. Do casamento vieram 3 filhos, 2 moças e um filho mais velho que havia se casado. O filho possuía uma filha, que era a alegria de todos naquela casa. Mas havia um homem na região chamado Durval Smith, muito poderoso e cruel. O verdadeiro demônio do sul. Tomava terras à força. Mandava matar quem o desafiava. Queimou uma igreja com 5 padres dentro e arrastou uma mulher até a morte, só porque ela o chamou de diabo. Durval e seus 3 filhos eram monstros vestidos de gente. E o xerife da cidade fazia vista grossa para seus crimes. Um dia, no armazém, os 3 filhos de Durval tentaram comprar as filhas do velho. Ele recusou, e eles quiseram levá-las à força. Tentando proteger as filhas, bateu com uma pá na cabeça de um deles. O xerife apareceu, acalmou a situação, mas não prendeu ninguém. Ele sabia que a vingança viria a galope, e disse para seu filho e sua nora que deveriam fugir o mais rápido possível. Seu filho insistiu muito em querer ficar para lutar, mas ele explicou que isso era impossível para eles. Teriam que enfrentar um exército de homens sozinhos. Fugiram e seguiram pelas matas, saindo das estradas. Encontraram um casal que lhes deu lugar para ficar, pois já estavam caminhando havia 3 dias sem parar. Confiaram neles, e a tragédia se revelou ao amanhecer. O homem da casa saiu de madrugada e avisou Durval sobre a localização da família. Durval e seus capangas invadiram a fazenda. Violentaram suas filhas e nora. E as mataram depois. Assassinaram o seu filho e levaram a neta pequena, dizendo que ela seria criada como escrava e depois seria prostituta da fazenda. O velho foi muito machucado, mas sobreviveu, pois Durval queria que ele vivesse o resto de sua vida miserável, sabendo que tinha perdido tudo. O homem vagou sozinho pela mata por dias, até se recuperar. Voltou à casa do casal traidor e fez sua vingança. Matou o casal, mas não antes de obrigar o homem a dizer onde estava o dinheiro da traição.
pegou o dinheiro sujo que estava dentro daquela bolsa. Andou pelas cidades sem rumo e sem esperança, até saber de um pistoleiro de aluguel que todos temiam e que diziam que ele não era um simples homem, mas o terror dos demônios na terra. E agora estava ali, diante de Gato. Pediu apenas uma coisa: faça justiça, não por mim, mas por todos os inocentes que esse demônio destruiu. Antes que Gato respondesse, o velho morreu ali mesmo na cadeira. O pistoleiro o enterrou no alto da montanha e guardou a bolsa, sem nem olhar o dinheiro. Durante dias ele não conseguiu dormir. A imagem da criança e a história do velho o atormentavam. Até que, numa noite fria, ele tomou uma decisão. A justiça ia descer a montanha. Montou em seu cavalo e cavalgou até o inferno em forma de cidade. Chegando lá, o povo o olhava com medo. Pediu uísque no bar e perguntou onde ficava a fazenda de Durval Smith. O dono hesitou. Gato apontou a arma. Fala logo antes que eu te faça ir para o inferno. O dono do bar, agora com muito medo, indicou a direção da fazenda de Smith a Gato. Na estrada, foi interceptado pelo xerife. O homem da lei tentou conversar, mas Gato já tinha a resposta. Você devia proteger os inocentes, mas escolheu servir o diabo. O xerife engoliu seco. E antes que dissesse qualquer coisa, o som de um tiro ecoou. O xerife caiu morto. No fim da tarde, Gato chegou à fazenda, cercada de algodão e guardas armados. Mandou chamar Durval. Um capataz respondeu. O patrão não está. Gato perguntou pela menina. O homem riu e mandou ele embora. Um disparo. O capataz caiu no chão. Gato entrou chutando a porta. E o inferno começou. Cada passo, um tiro seguido. Cada corredor, um grito. Nenhum homem saía vivo da casa. Os filhos de Durval tentaram reagir, mas mal levantaram as armas e já estavam mortos. Um deles levou um tiro na testa, o outro no coração. Do lado de fora, dezenas de capangas cercavam o casarão. Entravam em grupos e nunca mais voltavam. Até que veio o silêncio. E então a explosão. O casarão entrou em chamas. A fazenda ardia em fogo vivo. E das sombras do fogo, Gato surgiu carregando uma menina magra, de cabelos loiros e olhar perdido. Ele a deixou segura em meio à plantação e voltou para terminar o serviço. Os feridos gritavam, imploravam, e ele não tinha piedade. Naquela noite, Durval Smith voltava com seus homens. Quando viu o fogo ao longe, gritou como um louco. Mas antes de alcançar a casa, tiros começaram a ecoar. Um por um de seus homens caíram mortos. Até que só restou ele, ferido e sangrando. Caiu de joelhos e diante dele apareceu Gato. Durval, ofegante, perguntou: Quem é você? E o pistoleiro respondeu com a voz fria como o aço: Você se chama o diabo. Pois bem, eu sou a justiça divina. Durval cuspiu sangue e, com os olhos cheios de ódio e agonia, falou: Eu sou o mal e não tenho medo de você. Gato olhou nos olhos dele e disse: Mas até os demônios podem chorar. O último tiro ecoou no vale. Durval Smith caiu morto. Na manhã seguinte, viram um homem cavalgando entre os campos de algodão, com uma menina nos braços. Dizem que desde aquele dia, nunca mais se ouviu silêncio na montanha. Porque agora, onde morava a solidão, morava também a risada de uma criança e a paz de um homem que finalmente encontrou redenção. Porque a justiça pode até demorar, mas ela sempre vem.